Aqui em nossos estúdios, a gente está no mês de setembro, conhecido mundialmente como mês de conscientização ao suicídio. E hoje a gente recebe a psicóloga Jo Alvim, que chama atenção para fatores de risco do suicídio e dá dica para familiares e amigos de como os reconhecê-los. Bom dia, Jo Alvim. Seja muito bem-vinda novamente aos estúdios da Rádio Jovem Pan. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom, Jo, a gente chamou até aqui porque Setembro Amarelo a gente vê sobre muitas campanhas de conscientização. E neste ano, inclusive, eu ando vendo algumas mídias propagando aí que o mês de conscientização do Setembro Amarelo, às vezes está sendo até fraco, porque às vezes trata de uma campanha publicitária onde não é abordado muito bem os requisitos. Esse ano, a campanha, ela tem como foco aí jovens também, né? Principalmente porque a taxa de suicídio entre jovens aqui no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 e 2022, né? E principalmente também as taxas de autolesões na faixa de 10 a 24 anos aumentaram 29%. Como que a gente pode fazer a diferença num mês como esse? A gente sabe que ações ocorrem durante todo o ano, mas como é possível hoje a gente dar mais visibilidade para uma campanha como essa? Como você falou, as ações ocorrem todo ano, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando substancialmente de saúde mental. Então, é algo que tem que ser abordado o ano inteiro. Porque quando uma pessoa, ela pensa, tem uma ideação suicida, ela tem uma dificuldade de encontrar a rede de apoio. Então, ela já tentou em algum outro momento falar sobre isso, ela não se sentiu acolhida, então ela não viu saída para isso, é onde ela pensa em se matar. Então, incansavelmente, a gente abordar essa questão da saúde mental e falar, porque falar de saúde mental é a nossa capacidade de se adaptar às pressões que o mundo coloca diariamente para a gente. Então, é colocar isso o tempo todo e falar de algumas patologias que acabam incidindo através disso, né? Então, falar de depressão, ter transtorno de humor, transtorno de personalidade, falar de síndrome do pânico, para quando essas pessoas serem acometidas, elas procurarem ajuda com relação a isso. Doutora, a gente imagina do lado de fora, mas não consegue ter a noção real do que leva uma pessoa a chegar a esse ponto, né? Trata-se de um momento de muita coragem ou de muita covardia a pessoa chegar ao ponto de te ceifar a própria vida? É um excesso de sofrimento muito grande. Então, ela sente um desamparo muito grande de ver que aquelas questões que estão à volta dela, ela não encontra solução. Então, a dor é tamanha. Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquele sofrimento. E ela só vê aquilo como forma. Por isso que as pessoas que observam alguma alteração de comportamento, que eles manifestam mesmo, elas têm que acolher. E acolher sem julgar. Porque julgar, ela vê julgamento de várias formas, né? Então, é procurar entender e levar essa pessoa a refletir que há formas mais saudáveis de resolver aquilo que ela está vivenciando do que propriamente tirar a vida. A gente viu agora, nessa semana, o vocalista do Bon Jovi que salvou uma moça que estava à beira da ponte já para poder perder a vida, né? Chegou ali, começou a conversar e conseguiu ter êxito de concluir, salvou a moça. E em Belo Horizonte, nós tivemos também um outro caso ontem de uma moça que subiu num viaduto e os bombeiros fizeram um trabalho brilhante de chamar a atenção pela frente e ela esqueceu a retaguarda, foi aonde que eles conseguiram abraçá-la e tirá-la dessa situação. É claro que essa questão ela tem aparecido muito no nosso cotidiano, né? A gente tem percebido muito isso. E as pessoas da família, elas têm que também perceber esses sintomas, né? Como é que ela vai perceber qual é o sintoma, o que ela mostra, o que a pessoa pode mostrar para que a família possa detectar, opa, peraí, esse é um sinal amarelo ou essa é uma luz vermelha, nós vamos abraçar, vamos conversar, vamos chamar um psicólogo. Como é que é? Quais são os sinais que a família pode perceber? Alterações de humor, as pessoas elas ficam irritadas, mas muito mais isoladas, então elas não querem conversar com ninguém. Na verdade, as pessoas em geral, elas estão correndo de um tanto que elas, quando tem tempo para parar, de olhar um pouco, para olhar na realidade, elas acabam olhando só no celular e não nas relações à volta. Então, qualquer alteração de comportamento que o outro se manifeste, converse. Pergunte o que está vendo. Pega essa situação da pessoa que foi lá na ponte. Eu só vi a manchete, eu não li o que houve depois. Mas certamente ela deve ter dado alguns sinais. Estou cansada dessa vida. Para mim nada vale a pena, né? E que as pessoas, no geral, tendem a banalizar essas frases, né? A gente vê muito
muito as pessoas comentarem assim, quem quer matar, se mata, não fica aí ameaçando. Não, elas estão dando um Muito pelo aviso, contrário, né? é um pedido de socorro que elas estão dizendo. Então, é preciso estar atento a isso e, como eu falei agora há pouco, acolher. Que elas precisam ser ouvidas, elas querem ser ouvidas. E é importante a gente, essa questão, eu estou com o saco cheio de tudo, eu não aguento mais, eu vou Que me são frases matar. comuns, as pessoas São às vezes frases falam, comuns, mas é uma... cansada, né? As pessoas comentam isso no geral, né? Então elas acabam banalizando, isso não é nada, né? Tem outras coisas para fazer, não vou dar atenção para isso. Tipo assim, também, todo dia a mesma coisa, não aguento mais isso. É. Isso também é um sinal, né? Sim, Que a são pessoa sinais já que tá falam, logo estagnada. vocês vão ficar livre de mim, eu sei que eu sou um fardo para essa família. Então é sempre Vocês não me aguentam mesmo, né? sempre procurar prestar atenção. E tem alguns fatores, né? Vocês falaram a Poli falou de jovens, né? Os jovens, eles têm uma propensão muito maior a fazer isso pela questão da impulsividade, que é uma marca muito comum dentro dessa faixa etária, né? Mas eles vivenciam outras coisas, a pressão social que eles têm de escolha de profissão, muitas vezes o bullying, a questão da aceitação da identidade sexual. Tem muitos fatores que eles acabam não sabendo como lidar com isso, encontram nessa forma, infelizmente, como solução. E os idosos também, né? E os números são bastante preocupantes, né? Porque, assim, na escala global, houve uma redução na taxa de suicídios de 36%. Só que as Américas fizeram um caminho inverso. E no período de 2000 a 2019, as Américas teve um aumento de 17%. E no Brasil, os números de suicídio subiram para 43% nesse período. Então, é algo realmente preocupante. É um tabu que precisa ser quebrado. Porque muita gente ainda teme falar sobre suicídio. E teme falar dentro disso, às vezes passando dentro de suas próprias casas, né? Pais que às vezes não dialogam com os filhos, vêem um sofrimento. Isso. Numa situação como essa, de às vezes um pai que tem uma dificuldade de conversar com o filho, que tipo de ajuda ele pode estar procurando? Que profissional ele pode estar buscando, doutora? Principalmente, inicialmente, um psiquiatra, né? Para ele poder, no caso, geralmente medicar. Quando você fala dos índices altos, o Brasil, por exemplo, é o primeiro país do mundo em número de ansiosos. E a ansiedade ela é uma porta de entrada, quando ela é patológica, né, no caso, ela é uma porta de entrada para a depressão, que também nós somos o segundo do mundo em número disso. Então, é buscar uma ajuda psiquiatra e um terapeuta, né? Então, a psicoterapia é extremamente importante para que a pessoa se conheça e ela busque formas de enfrentar, formas mais saudáveis de enfrentar aquilo que está incomodando ela. Antigamente, nas décadas anteriores, o grande problema era a televisão, né? Que integrava as pessoas ficavam na mesma sala, mas não se conversavam. Hoje a televisão perdeu espaço para o celular. Sim. Então, por exemplo, Deixou as pessoas mais isoladas. Não só dentro de casa, mas em todos os lugares que você vai, as pessoas estão isoladas, né? Então, ela e o celular. E às vezes passam semanas sem conversar, sem trocar um diálogo, ou meses até, por conta do celular. Então a família teria que ter um clique, um start de, olha, vamos deixar o telefone celular aqui nesse canto e vamos conversar. Como é que foi seu dia hoje, o que você fez ontem, o que você quer fazer esse final de semana? Eu falo que o ponto de crucial disso numa família é o horário da refeição. As famílias falam muito assim, mas em casa o almoço não tá todo mundo, ou meu marido não tá, minha esposa não tá, porque os horários são diferentes. Organize um horário, seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta, onde todo mundo possa conversar e falar do dia a dia. Porque é isso que estabelece, fortalece, né, a união. Então, isso é desde criança. Os pais tendem a achar assim, no momento certo meu filho vai falar comigo. Mas criou-se esse vínculo. Porque a gente vê muitas pessoas, quando você falou, a famílias estão juntos diante de uma televisão, mas na televisão havia esse comentário, porque por estar assistindo o mesmo programa, às vezes algum diálogo, olha isso, olha aquilo. Hoje cada um está numa parte dentro do celular. E um outro problema que o celular acarreta dentro e fora das famílias, mas o celular tem muito uma questão de comparação. Né? As fotos são editadas, os vídeos são editados, e se eu não estou bem e olho um vídeo ali, ou uma foto perfeita, eu considero que a vida do outro é sempre melhor. E, na verdade, ele é um recorte. A minha não é melhor. Então, eu generalizo aquele enquadramento como tudo e o todo da vida dele. Então, tem algo de errado. E não é. Entendi. E existe, assim, um telefone de socorro que essas pessoas que estão aí vulneráveis ou que estão numa situação
de depressão, ou que querem uma ajuda, existe algum canal que eles pegar um telefone e, escuta, eu preciso de ajuda, eu quero alguém me ajude, existe isso? O número 188, onde eles podem buscar 188. e falar sobre isso. 188, só discar já tem Sim. alguém lá do lado de lá. É o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Isso. Tá certo. Queria agradecer então a Jo Alvim. Eu que agradeço o convite. Falamos aqui a respeito do Setembro Amarelo, um assunto muito importante. Tinha que ser janeiro, fevereiro, dezembro amarelo, né? O ano inteiro falar de saúde O ano mental. todo falar isso. sobre saúde mental. Setembros amarelos. É. Realmente é um tema muito importante.